Olá, pessoal. Estamos em mais um projeto Educador Debates. É um prazer estar aqui nas dependências do nosso parceiro Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o Simers. E hoje um programa especial, porque tem, além de dois amigos, são dois especialistas em traumatologia e ortopedia e grandes estudiosos em dor, né? E diria até que estão entre os pioneiros da ortopedia a se dedicarem ao tratamento especificamente da dor, né? E são especialistas também em procedimentos minimamente invasivos. E o assunto de hoje é um assunto especial porque é medicina regenerativa, né? E antes de apresentá-los, eu queria contextualizar para os nossos amigos de casa o que é a medicina regenerativa. A medicina regenerativa tem ganhado espaço como uma nova esperança para pacientes com dor crônica, e é por isso que esse assunto veio para o projeto Educador Debates. E a gente vai fazer alguns questionamentos para esses dois especialistas, que é o que realmente ela pode oferecer para ti que tem dor crônica e aonde estamos e onde podemos chegar com ela. Porque ela é, para nós aqui no Brasil, é relativamente nova, né? Ela é muito jovem, mas, como diria alguns profetas da tecnologia, né? Essas novas biotecnologias até 2030, 2040 dominarão o aspecto da medicina, porque elas realmente vêm com potencial para mudar todo esse cenário. E com nós aqui, a gente vou apresentar por ordem alfabética. Dr. Edilson Machado, ele é médico ortopedista com área de atuação em dor, mestrado em diagnóstico genético e molecular, lá nos idos de 2007, foi, né, Edilson? Exatamente. Doutorado, PhD em medicina, com tese sobre terapia regenerativa da coluna, esse em 2023, né? Sócio-diretor da Clínica Regenerar, aqui de Porto Alegre, professor nos cursos de pós-graduação em dor do Hospital Albert Einstein e do CERT, que é Centro de Estudos em Regeneração Tecidual. Muito bem-vindo, Edilson. E o nosso parceirão aqui também é o Dr. Eduardo Malaquias, que é médico ortopedista e traumatologista, especializado em tratamento da dor, pós-graduado em tratamento intervencionista em dor pelo Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo, pós-graduando em medicina regenerativa pela OrthoRegen, né? International Course, ensino e pesquisa em medicina regenerativa do aparelho locomotor. Membro titular da Academia Brasileira de Medicina Regenerativa e preceptor da residência em Santa Maria de 2009 a 2021. Isso mesmo. Né? Bem-vindo também, Dr. Eduardo Malaquias. E eu já vou começar torpedeando vocês. Lembrando que esse é o nosso, para quem quer acompanhar no canal do Simers, esse é o nosso quarto programa, tem 3 passados, e também esses programas estão no Spotify do Projeto Educador como podcast. E eu já saio perguntando para vocês dois, o que é, afinal, a medicina regenerativa? Doutor Edilson, começamos contigo e já vai batendo bola com o doutor Eduardo. Bom, Riz, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Não, quem agradece aqui é nós, cara, porque para nós é uma... Parabéns pela iniciativa, teu projeto é excelente, excepcional e é uma grande iniciativa aí para divulgar conhecimento na área da saúde aí para a população em geral, Exato. Não só o público médico, mas para todo mundo, né? Bom, o termo medicina regenerativa ele é muito amplo. Exato. Tá?
basicamente seria a aplicação de técnicas que visam restaurar ou substituir tecidos, órgãos ou funções do nosso corpo, né? E por que a gente diz que é amplo? Porque quando a gente fala assim, olha, a gente vai restaurar uma função, alguma coisa, a gente pode estar desde fazer uma coisa simples, como até mesmo uma atividade física, uma mudança alimentar, mudança de hábitos de vida, que exercem efeitos regenerativos, né? Ou usar células do próprio paciente, que podem ser não processadas. A gente vai falar ao longo da conversa que existem procedimentos que a gente utiliza células que são coletadas no momento do procedimento, ou até células cultivadas, utilizando laboratórios de alta tecnologia. Certo. E tudo mais. Então, realmente é um termo amplo que até se discute muito isso de tirar o termo medicina e colocar terapias, porque não é algo exclusivo da medicina. Existe toda uma equipe, às vezes, de pessoal de laboratório e de pesquisadores que fazem essas terapias regenerativas, né? Mas, claro que acabou se popularizando o termo medicina, né? Então, é um termo que é bastante corrente. Você sabe que isso me remeteu agora, por exemplo, eu conversando com a Flávia Martinez, que é uma fisioterapeuta bastante conhecida aqui em Porto Alegre, no estado, pela fisioterapia aquática, né? Que ela é super especialista nisso. E eu perguntando para ela, eu perguntei assim, a fisioterapia aquática é hidroterapia, né? E ela disse... E parece que esse exemplo cai em cima da medicina regenerativa, né? A hidroterapia está em tomar água. Cada vez que eu tomo água, eu estou fazendo hidroterapia, né? Então, olha como é vasto, né? Realmente isso tudo, né? Mas tudo começa do desconhecido, né? E começa a pegar, porque a gente aqui, por exemplo, está lidando com dor crônica, né? O papel da medicina regenerativa ela é imenso, né? Mas a gente aqui está colocando ele na dor crônica, né? E a gente vê que o ponto final disso é, hoje, o médico ortopedista que aplica, né? Porque está mais ligado às articulações, está mais perto da coisa. Então, ele tem sido pioneiro, que eu vejo isso, né? Pelo menos estou observando, né? O doutor Eduardo, ele está em plena efervescência do estudo da coisa, né, Eduardo? E o que te chamou para ir para essa área agora? O que te deixou, assim, como é que eu vou dizer... foi o chamariz para te ver essa técnica e estudá-la e agora empregá-la? João, primeiramente agradecer a oportunidade. De novo, não agradeço, é nós que temos que agradecer a honra de ter vocês. Parabéns aí pelo projeto Educador Debates, realmente, como o Edilson falou, dentro de uma população que tem 30%, 40% das pessoas com dor crônica, é um assunto extremamente importante. Sim. Bom, o que me levou a começar a estudar isso, João? Na verdade, eu sou formado há mais de 25 anos. O que a gente percebeu lá no início? Nós tínhamos basicamente duas opções. Paciente com dor crônica, nós tínhamos anti-inflamatório e fisioterapia. Ou então, cirurgia. E daí ficava uma lacuna muito grande entre o anti-inflamatório, a fisioterapia e a cirurgia. O que a gente fazia? Não, vai tomando remédio, que não é o momento da cirurgia. Vai tomando remédio, que não é o momento da cirurgia. E assim, até eu chegar ao momento de cirurgia para fazer uma prótese, enfim, e restaurar a articulação. Então, a gente percebeu que essa lacuna tinha espaço para alguma coisa. Bom, a gente não pode ficar só olhando o paciente piorar. A gente vai ter que tomar alguma atitude. E essa atitude, a medicina regenerativa entrou com muita força. Hoje, a gente pega uma artrose inicial, grau 1, uma leve, uma moderada, e trabalha com medicina regenerativa com resultados extremamente satisfatórios e animadores, né? A gente que tem estudado bastante, a gente está extremamente empolgado com os resultados. E eu que olho de fora, assim, chama muita atenção, cara.
Porque é exatamente o que vocês colocam, cara, que era uma coisa que a gente não tinha muito para onde correr, Exatamente. né? Era só na palhação e não na solução, né? E oxalá que essas coisas se tornem, né, como esse visionário falou ali, né, da biotecnologia está disposta ali que em 2030, 2040 isso seja o dia a dia, né? O que tu acha, Edilson? Tu que está já nessa... isso que o Eduardo falou, né? Que na ortopedia, principalmente, a maior causa de dor, vamos dizer assim, são os processos degenerativos. Pô, se a gente pegar, né, Edilson, pega a coluna, cara, é uma praga, cara. É uma epidemia aquilo, né, cara? A coluna, que é o... Aonde tu atua mais. O bolo, né? Assim, para te ter ideia, a gente chama de unidade funcional aquela parte ali entre duas vértebras. Né? Tá. Se convencionou de dizer, entre duas vértebras a gente tem uma unidade funcional. Ali existem 6 articulações. E no meio dessas 6 articulações tem uma medula com raízes nervosas, né? Então, realmente é uma estrutura bastante complexa. Sim. E que, infelizmente, né, isso aí eu já descobri na época do mestrado, lá no início dos anos 2000, que o processo degenerativo ele começa muito cedo, na verdade. Se imaginava, olha, processo degenerativo é de velho, é de 60 anos, 70 anos. Tinha aquele 12, termo, né? Coluna de velho. Coluna de velho. Coluna de velho. E o que se descobriu já naquela época foi o seguinte: o processo degenerativo ele começa na terceira década de vida, 35, 40 anos, já começa um processo degenerativo e já começam as síndromes dolorosas. Né? Sim. E daí, a partir disso, que eu comecei a ver, olha, a dor é por degeneração. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que estudar a degeneração. Daí eu fui atrás, nesse mestrado que eu fiz de diagnóstico genético e molecular, eu estudei justamente isso. A minha dissertação foi sobre a degeneração do disco intervertebral. Né? Sim. Lá a gente viu, eu estudei todo o processo, por que o disco começa a desidratar, né? O termo médico que a gente diz que na ressonância ele fica preto, ele resseca, até que ele se rompe, faz uma hérnia. Né? E para pessoal que está em casa, né? Como a gente fala no consultório, né? O que é o disco, né? O disco é um colchãozinho d'água, o nosso amortecedor que tem na coluna aqui, né? Então, imagina, a partir dos 30, 35 anos, começa a desgastar isso. E aí quem vai sofrer as articulações também sofrem, né? Aí as articulações que estão próximas, né? A musculatura. A sofrer o processo de artrose, né? A dor crônica leva o paciente a uma imobilidade, a pessoa tem dor, não quer se movimentar. E aí é o ciclo vicioso. E daí exatamente, é uma espiral descendente, decadente, né? Sim. E que a pessoa vai cada vez afundando mais, né? Tem dor, não faz atividade física, não se alimenta direito, fica imóvel e cada vez mais esse desgaste, esse processo degenerativo vai tomando conta. Vai tomando conta. Então, por isso que começou a se estudar muito, né? Eu comecei a estudar nessa época, que intervenção em dor e tudo mais. Quando saía para viajar, o pessoal falava, olha, tem a regenerativa, não sei o quê. Daí eu fui atrás, fui ver que lá fora o pessoal já faz há um bom tempo esses procedimentos, né? E eles estavam fazendo para controle de dor, né? Então, a gente viu que, olha, se a dor é devido a um processo degenerativo, por que não fazer um tratamento regenerativo? Parece a coisa mais lógica no mundo, né? Simples, né? É uma coisa simples, né? Só que se pensava o quê, né? Vamos trocar a articulação. Trocar as peças. Né? Ou, por exemplo, né, nós, grosseiramente na coluna, desligávamos o nervo, né? O nervinho lá da faceta e tal, né? Ou do disco.
fixa para o disco não precisar mais do disco, né? Exatamente. Então, eu acho que esse tipo de... É isso que chama muito a atenção. E o que me chama a atenção no consultório o desconhecimento do público em geral, né, dos nossos pacientes, sobre esse método, né? Que é ainda um pouco obscuro, assim, não se tem uma visão muito clara para eles, né? Por um lado é bom, né? Porque a gente sabe que, e a gente está vendo hoje com alguns fármacos que não são novos, mas são agora com um boom de empresas colocando, né? Eu acho isso bom porque não massifica e não dá muito espaço para pessoas que querem em um fim de semana começar a aplicar a medicina regenerativa, né? Então ela dá espaço para o estudo, para fazer sério e para consolidar isso, né? E assim, o que eu queria colocar, assim, quais são as indicações hoje para dor crônica, assim? O que tu poderia nos falar, Eduardo? Quais são as indicações hoje para que a gente tem, de modo geral, para dor crônica, a medicina ou a terapia regenerativa? Bom, a medicina regenerativa nos outros países, assim, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, está em alta, né? Se Sim. faz muito, atletas de alto rendimento vão para lá fazer, os de lá todos fazem. E a medicina regenerativa aqui no Brasil ainda é sobre estudo, é científico, tá? O que tem provado hoje que funciona muito bem? Artroses leves e moderadas. Essa seria a indicação perfeita. Então, cientificamente hoje tem comprovação que artroses leves e moderadas, o resultado é extremamente satisfatório. E aí a gente está falando de quadril, joelho, coluna. Onde tem articulação com ombro também vai nessa? Para lesões da cartilagem, vamos dizer assim, para a junta que está gasta. Exatamente assim. Para a mão, artrose da mão e tudo mais. Esses procedimentos, depois a gente pode falar um pouquinho que são chamados ortobiológicos, né? Acho que é bom a gente explicar o que é isso. Mas esses procedimentos funcionam bem e já tem evidência científica que demonstra, né, o bom resultado. Mas também tem aquelas lesões que são comuns também no idoso, que são lesões musculares, as tendinomusculares, que principalmente a bursite ou tendinite do ombro e a bursite ou tendinite do quadril. Né? Pois é, eu ia perguntar assim, porque os tendões entram nessa também. Entram porque essas lesões, elas são tipicamente lesões atróficas. O que é uma lesão atrófica? É um tecido que está definhando. Ele se apresenta com pouca circulação sanguínea, pouca vascularização, ele vai enfraquecendo e vai romper e sumir. Vai rompendo, é como uma roupa, um tecido velho que está puindo, está gastando e começa a se rasgar. E aí vem o termo regenerar. Exatamente. Regenerar o tecido, literalmente. Os objetivos do tratamento nessa parte ali, a principal ação dessas técnicas, né, que a gente utiliza é melhorar a circulação sanguínea, né, da região e fazer com que as próprias células locais ali trabalhem mais e o organismo reaja e faça o processo de cicatrização. Há um incremento de inflamação no primeiro momento? Pode ocorrer, principalmente com o uso do plasma rico em plaquetas. Existe uma proteína chamada fator de crescimento vascular, que é uma das que mais age ali na região, e nos primeiros dias aumenta a circulação. Então pode, às vezes, o paciente sentir um pouco mais de inchaço, de dor, de sensibilidade. Né? Porque isso é uma coisa que fica na cabeça do paciente, né? O paciente com artrose, ele tem na cabeça, claro, ele tem um processo degenerativo, mas ele tem muito na cabeça a inflamação.
inflamação. Aí tu tem a bursite, tendinite, né? Tu tem a inflamação, meu joelho está inchado e tal. A terapia regenerativa, a medicina regenerativa, não se trata de reduzir inflamação. É esse que eu... Não é uma terapia anti-inflamatória. Na verdade, ela vai ter um efeito anti-inflamatório também. Mas né? isso médio e longo prazo. É que o processo de reparo tecidual ou de cicatrização, nós temos ali uma escadinha, né? Ou fases que a gente chama, que uma das primeiras fases é a inflamação. Porque o que acontece? É que nem uma obra, né? Tu quer construir uma casa lá na praia. O que tu precisa? Tu tem que ter uma estrada que o caminhão leve o material até O que é a estrada? São os vasos sanguíneos, que vão levar as células, então tem que ter a regeneração. Então, a primeira fase dessa regeneração é uma fase inflamatória. Quando tu te machuca, tem um corte, cai, esfola o joelho no futebol lá, alguma coisa... aquela região que tu machucou, ela vai ficar vermelha, inchada, sensível. Por que ela está vermelha e inchada? Porque aumenta ali o trânsito, né, de nutrientes, de células, para fazer o reparo, né? Então, essa primeira fase, realmente, ela pode ter... Não é todo mundo que apresenta, porque às vezes o paciente tem tanta dor que já refere um alívio da dor na hora, mas existem pacientes que às vezes a gente faz uma infiltração dessas e nos primeiros dias eles dizem, olha, doutor, está mais vermelho, parece que piorou um pouco. Então a gente explica, olha, não te preocupa, que faz parte, né, do processo inflamatório, inicial, ele faz parte da cascata de melhora, na verdade. Tanto é que a gente não usa anti-inflamatório. Sim, eu acho que está até contraindicado no primeiro momento, né? Antes e depois. Né? Exatamente. Na verdade, a gente chama isso de sinalização. A gente sinaliza o local para que o organismo reconheça aquilo ali e desencadeie uma série de enzimas, sem esse processo, não inicia. Exatamente. Né? O organismo mesmo começa a produzir hormônios bons, citocinas, anti-inflamatórias, fatores de crescimento locais. Então, o processo inflamatório faz parte desse processo de regeneração no primeiro momento. É aquela velha história da comunicação, né, cara? Tu tem que ser, que é o que o projeto educador que nós estamos fazendo agora aqui, né? O paciente tem que ser informado disso, né? Olha, tu tem uma primeira etapa, né? Como diria minha mãe, vai piorar muito para depois melhorar. Mas não é o caso, mas vai ter um inchaço, uma inflamação, pode acontecer. E isso faz parte do processo. Não quer dizer que está acontecendo absolutamente nada de errado. No PRP é um pouco mais comum. O BMA, que é o aspirado medula óssea, geralmente não ocorre. Não sei se tem percebido isso, mas ácido hialurônico pode acontecer, dependendo do ácido, mas a reação inflamatória faz parte do processo de cicatrização, faz parte do processo de regeneração. Sim. Tanto é que antigamente a gente usava muito corticoide, né? Hoje, quando a gente começa a estudar a medicina regenerativa, a gente é totalmente contra. O cara fica, não. Que, por sinal, é excelente. Claro. É um excelente remédio, mas o corticoide ele vai te dar ataque cardíaco, ele vai aumentar a pressão arterial, vai alterar os níveis glicêmicos. Então, o corticoide, para nós, da medicina regenerativa, a gente usa, mas com bastante cautela. São casos bem específicos. Temos usado cada vez menos. Eu acho que os próprios colegas reumatologistas têm usado cada vez menos, né, cara? Eles têm procurado sair porque ele fica tipo assim, né? Na medicina em geral, o corticoide fica como os antibióticos, né? Que tu tem que usar em situações alvo pelo menor tempo, né? Tal. Claro, a gente está falando aqui de um paciente com uma pneumopatia grave, né? Um paciente em UTI, mas outros 500. Né? Tem que usar, né? Aí não tem choro, né? Expressa, né? E me diga uma coisa que eu acho que a gente poderia dizer que dentro disso que a gente conversou, coluna, ombro, tem alguma que está dando melhor resultado ou os resultados são meio que se replicam? Bom, vamos falar então um pouco de evidência. Isso. Que daí
Esse é o grande parâmetro, né? Situar, né? Até deixar um parêntese em relação a questão da dificuldade disso evoluir no Brasil, é que o CFM não reconheceu ainda essas terapias, eles definiram como experimentais. Né? Sim, no Brasil, né? Isso. Não é proibido, né? Deixar claro que isso não são terapias proibidas, né? Mas o médico precisa ser um pesquisador, ter trabalhos na área, né? Não pode estar sendo utilizado, assim como tu disse, num cursinho de final de semana sair fazendo. Né? Por um lado, eu acho excelente isso, porque vai dar um peso, eu acho, para a terapia. E o que tem mais peso de evidência hoje é no joelho. Né? Joelho. Que já existem centenas de ensaios clínicos randomizados, demonstrando a eficácia, né? Como o Eduardo falou, principalmente em artrose inicial, grau 1 ou grau 2, tem resultados bons. E a evidência é tão grande que já faz parte dos guidelines, né? Que são as recomendações das sociedades. Hoje em dia, a Sociedade Europeia de Cirurgia de Joelho já coloca no guideline. O paciente com artrose, com dor no joelho, com lesão de menisco, antes de fazer uma artroscopia ou alguma cirurgia, é recomendado que ele faça antes um tratamento com os chamados ortobiológicos, que a gente tem que explicar o que é, né, agora. Então, já faz parte, né, dos guidelines. E é que, na verdade, joelho é uma articulação que é mais facilmente estudada, tem o maior número de publicações, né? Para te ter ideia, a revisão sistemática, que é aquele topo da pirâmide, que são os estudos que mais evidência mostram, o joelho já tem mais de 100 revisões sistemáticas. Nossa Senhora. Favoráveis, né? E outras áreas, por exemplo, coluna, que foi o objeto do meu doutorado, já tem umas 20 revisões de coluna. Até a gente publicou o nosso grupo fez uma publicação sobre uma revisão sobre o uso do PRP nos diversos sítios da coluna, né? Seja no espaço peridural, na faceta articular, na musculatura, e se encontrou evidência até de nível 2 ali, da eficácia, né? No alívio das dores. Né? Certo. Mas acho que o Eduardo podia falar um pouquinho sobre o que é... A gente está falando de PRP, o que é essa sigla, né? Destrincha as siglas e o ortobiológico e... A respeito das terapias regenerativas, a gente tem, na verdade, várias opções. Não é só células. Diferente do que todo mundo pensa, hoje se fala muito em células, né? Sim. Mas existem ondas de choque, por exemplo, que são excelentes. Está dentro desse quadro de... medicina regenerativa. Tá. Infiltrações por proloterapia também. A gente usa a glicose hipertônica, que funciona muito bem como sinalizador. O próprio organismo reconhece como um sinal de que tem alguma coisa acontecendo e ali ele desencadeia um processo inflamatório e regenerativo. Mas especificamente sobre as células, a gente tem o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, que a gente tira o sangue do paciente e concentra as plaquetas. Hoje a gente tem estudado muito a importância das plaquetas. E é muito maior do que a gente imaginava a importância das plaquetas, tanto no sentido anti-inflamatório, quanto no sentido de regeneração tecidual, alívio da dor, neuromodulação, modulação da dor neuropática, por exemplo, entra muito bem. Existe até na parte de estética, rejuvenescimento facial, por exemplo, funciona muito bem. Em lesões de cicatriz, sim, funciona muito bem. Então, o PRP é um modelo. O BMA, que é o aspirado medula óssea, que a gente tira, faz um aspirado da bacia, onde tem mais concentração de células, e aplica nas articulações também, com potencial regenerativo gigante, potencial anti-inflamatório, analgésico. Existe também o aspirado de medula óssea concentrado, que é o BMEC, que funciona muito bem também.
existem aspirados de gordura. A gordura hoje está sendo muito usada, muito utilizada, muito estudada, na verdade, também com potencial anti-inflamatório, analgésico e regenerativo. E sempre autólogo, vamos dizer, sempre do paciente isso. Existem, a grande maioria, sim. Os trabalhos que tem, sim. Até a gente tem um grupo de estudos que é bem interessante, feridas, lá em São Paulo, em que a gente tem alguns pacientes que estão em um desequilíbrio hormonal gigante, assim, uma diabetes compensada, cardiopatas graves, sarcopênicos, osteoporóticos, em que a qualidade celular deles não é boa, e a gente está pegando dos filhos e aplicando na mãe, por exemplo, em feridas extensas, com resultados extremamente satisfatórios. Sim, porque eles estão em outra situação. Isso, né? mas é estudo, é dentro de um consenso familiar, com aceitação, mas existem exceções, peculiaridades. Mas, assim, de uma maneira geral, é do paciente mesmo. Interessantíssimo isso. E assim, pergunta bem básica. O paciente que se encaixa para essa terapia, ela é uma terapia única ou ela é de repetição? Como é que funciona a logística disso tudo? Assim? Isso vai entrar no que a gente chama da medicina personalizada, né? Porque não é uma fórmula de bolo, até repetindo o que você falou, não é num curso de final de semana que a gente consegue, e não é uma fórmula de bolo ou uma medicação que vai um representante lá vai querer vender para ti algum produto e tu vai querer... né, replicar. Personaliza cada tratamento. Esse paciente que, vamos dizer, o paciente candidato, né, a uma terapia dessas, ele tem que ter uma avaliação, vamos dizer, bem extensa para o padrão ortopédico, vamos dizer assim, né? Principalmente exames sanguíneos com dosagens de vitaminas, de hormônios, porque muitas vezes esse paciente, como o Eduardo disse, ele está numa síndrome metabólica, num processo inflamatório crônico. Que o tecido dele não vai ser viável. O organismo não vai responder. Né? O organismo não vai responder. Então, a gente tem que primeiro equilibrar esse paciente, ver se ele está com deficiência de algum nutriente, alguma vitamina, algum hormônio. Né? Daí vem a polêmica dos hormônios, né? Tem gente que usa demais, tem gente comercializando demais, mas para esses pacientes com dor crônica, principalmente, e pacientes de mais idade, que têm osteoporose, que têm a sarcopenia, a terapia hormonal está indicada nos guidelines. Então, a gente tem que avaliar isso para ver a necessidade de equilibrar o paciente e daí sim poder fazer aquela terapia com as suas próprias células. Né? Então... não existe um padrão, assim, tu vai repetir daqui 20 dias, 15 dias, 2 meses, 7 meses. Existem alguns protocolos, mas são... melhor individualizar. Tem um colega da Espanha lá, o Michael Sanchez, que é um dos que mais publica sobre joelho, esportes, foi um dos pioneiros, né? Ele tem um protocolo lá de 3 aplicações. Ele faz para todo mundo. Que intervalo? De 2 a 4 semanas. Tá. O paciente vai lá, a cada 2, 4 semanas faz uma aplicação. E ele tem bons resultados com ele. Ele criou esse protocolo e, via de regra, ele segue isso aí. Né? Tá. Mas, às vezes, tem casos que a gente faz uma aplicação, o paciente já está... E aí vai observando. Vai observando, exatamente. Vai vendo como é que fica a evolução disso. E quando se espera uma resposta? Por exemplo, tu tratou um joelho, né? Tá com uma artrose inicial ali e tal, tá um bom candidato, né? Uma pessoa com 40 anos, está com artrose, foi esportista, lesões e tal. Selecionou o método, né? Por exemplo, plasma rico em plaquetas. Quando é que se espera um resultado da aplicação? Quando é que o paciente pode dizer, bom, agora começou a coisa? Mais ou menos 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas. Tá. A primeira semana é uma semana inflamatória.
É aquela que tem que ter aquele cuidado para Exatamente. não Com 3 assustar o semanas, paciente. A gente já tem uma exatamente. noção do que está acontecendo. Tá. Eu acabo usando protocolos de 3 semanas. Tá, isso é importante, assim, Isso. ter isso em mente, né? E quais são as contraindicações? A gente sabe que uma é infecção, né? Que é contraindicação para tudo, né? Mas quais seriam as contraindicações a esse método? Bom, tem a contraindicação clássica de neoplasia, como a gente vai estar utilizando células, mesmo não sendo uma manipulação de laboratório, a gente vai pegar a célula do paciente, colocar em outro lugar, separar, então não se indica em neoplasia. Se bem que em casos extremos eu já vi gente utilizando em paciente que fazia radioterapia e tem aquela lesão actínica, que é aquela queimadura que a radioterapia causa Sim. na pele. E daí se utilizou um plasma rico em fibrina, né, que é uma variante do plasma rico em fibrina. Isso fez um curativo de fibrina para o paciente para cicatrizar melhor e teve um ótimo resultado. De novo, a Mas personalização do tratamento. Né? Mas tirando isso, a gente fazendo a avaliação e tratando essa parte metabólica do paciente, se ele tiver uma boa condição sanguínea, tudo mais, e não tem processo infeccioso. Né? Existem algumas situações assim, o paciente, por exemplo, com ácido úrico alto, assim, um processo de gota, o joelho muito inchado. A gente procura esfriar o processo. Sim. Então, na primeira consulta, ele vai, a gente punciona, aspira, espera. Faz o tratamento para o dano metabólico. Exatamente. E depois vai... Organiza ele melhor. A gente chama isso de preparo do solo. Tá. O que é preparar o solo? Na verdade, nós vamos plantar uma célula. É como plantar um grão de soja. Tem que fazer o arado Uma antes. semente, tem que arar Tem que preparar a terra, tem que preparar o ambiente. Então, preparar o ambiente tu está com o joelho super inflamado. Tu vai ter que puncionar esse joelho, deixar esfriar o processo para depois tu começar uma terapia biológica. Então, não é contraindicado iniciar no momento, mas a gente tem por regra esperar esfriar o processo para depois começar. E os nossos pacientes mais idosos, assim, que por razões cardiovasculares, eles são anticoagulados, né? Claro que a gente sabe, para qualquer procedimento, a gente pode interromper 48, 72 horas, fazer o procedimento, depois retorna a anticoagulação. Existe contraindicação ao paciente anticoagulado nesse sentido da regeneração? A anticoagulação implica em algo ali? Principalmente os antiagregantes plaquetários, o ideal é suspender. O paciente que vem usando o clopidogrel, suspende o AS. alguns dias, né, ali 5 dias, 10 dias, conforme. Mas ele pode retomar depois? Depois não atrapalha? Depois que fizer a injeção no próximo dia já pode retornar. Daí. Tá. A presença do anticoagulante não vai dificultar a regeneração? Não, depois que foi aplicado, um dia depois não teria problema. Tá ótimo. E esses casos que a gente tem muito, né, cara? Ruptura de manguito, né? Os nossos velhinhos que já não conseguem mais fazer a coisa. Entra nesse rol da regenerativa ou ainda não tem muito estudo disso? Existem bastante estudos, né? Claro que pensando, daí a gente vai ter aquele conceito de funcionalidade, né? E de lesão anatômica, né? Certo. E daí a gente pensa assim, eu tenho uma ruptura, vou colocar lá uma injeção que vai ser uma colinha, uma cola, e vai colar aquela ruptura e vai melhorar, né? A gente não pode partir desse conceito diretamente, porque o que os estudos mostraram é que funcionalmente o paciente melhora muito, né? Provavelmente pelos efeitos que a gente falou, de melhorar a circulação, alivia a dor. Isso aí é importante a gente comentar que todas essas lesões articulares crônicas, elas também têm um componente neuropático, né? Os nervos das articulações estão inflamados, né? Estão comprometidos. E nesse aspecto, esses produtos, tanto o plasma em plaquetas
E o concentrado de medula óssea, principalmente o concentrado de medula óssea, ele tem um fator lá, uma proteína, né, que é um bloqueador da interleucina, que ele diminui bastante a inflamação dos nervos, né? Então, ele promove um alívio de dor muito importante, né? Então, o paciente vai ter esse alívio de dor, vai melhorar funcionalmente, mas pode acontecer de ele estar bem, está sem dor, faz uma ressonância 6 meses depois e a lesãozinha está lá, a ruptura está lá. Mas funcionalmente ele está melhor, ele né? Tá melhor. Que é o que a gente busca também, né? Também é a questão da cartilagem, né? A maioria dos pacientes deve perguntar para ti também, né, Eduardo? Doutor, vai fazer cartilagem de novo? Essa é a vou pergunta. Fazer uma ressonância. Vou fazer o tendão de novo, vou fazer a cartilagem. Vou fazer um raio-x, uma ressonância e vai ter crescido cartilagem. Em primeiro lugar, assim, os métodos de avaliação que a gente tem ainda eles são meio grosseiros ainda, eles não conseguem ver em tanto detalhe sim, o crescimento como é que tá de lá cartilagem dentro. nova. Tem até um protocolo novo que tem uma clínica que está usando e que faz uma ressonância de superfície articular, colorida e tudo mais, que é um primeiro passo para essas avaliações, né? Mas a potência das máquinas ainda tem que melhorar para a gente ver essa parte até da hidratação da cartilagem, né? Que os aparelhos convencionais ainda não chegam nisso, né? Então, os resultados, a gente sempre diz, olha, o resultado vai ser mais funcional, né? Do que na foto. Visual. Né? Do que visual, né? E é o que importa. O que importa é o paciente ficar sem dor. A gente pensa muito, principalmente no paciente idoso, né? Que tem já uma série de restrições, às vezes cardiovasculares e tal, e aí fica com essa ortopédica ou músculo-esquelética, né? Se a gente, por dor, né? Se a gente puder dar algum grau de autonomia para ele, né? Outra coisa é assim... efeitos adversos disso. Dá para pontuar algum que possa se esperar, que aconteça com um pouquinho mais de frequência, assim, que vocês observam? É muito pouco. Muito pouco. Como usa células do próprio paciente, eu tenho visto muito pouco. Processo inflamatório do PRP é por um período curto de 5, 7 dias. Não vejo, assim, grandes problemas, porque a gente usa as células do paciente, então não teria grandes efeitos colaterais, né? Diferente do corticoide, que se usou muito antigamente, tem um grupo de médicos que ainda usa. E o ambiente onde ele é feito? Tem que ser completamente estéril, dentro de bloco cirúrgico, ou é um ambiente especial dentro de uma clínica, por exemplo? A gente preconiza uma técnica estéril, né? E uma das complicações que é rara, mas que ela acontece em qualquer injeção articular, é a infecção. Né? Sim. Já tem estudos que mostram que o uso do PRP ou da medula óssea tem uma incidência de infecção menor do que o corticoide, por exemplo. Né? Até porque as plaquetas, elas têm um efeito bacteriostático, né? Então, sim, que ajuda bastante. Mas é aquela coisa, tem menos, mas tem. Né? Então, é sempre bom orientar o paciente, olha, pode acontecer, né? Principalmente o paciente assim, já teve um processo infeccioso, que às vezes ele está meio adormecido lá, vai lá e cutuca com uma agulha e vai reativar a infecção. Né? Então, pode ter uma infecção, mas é raro. Sim, faz parte do processo, mas é bem menos, como tu falou. É menos frequente do que quando se faz corticoide dentro da articulação, sim. Né? Então, isso é bom, isso é tranquilo, porque assusta muito os pacientes, né? Eles sempre perguntam, é engraçado isso, né? Porque quando, por exemplo, eu não faço os procedimentos da medicina regenerativa. Daí, se eu vou indicar para alguém, eles perguntam para mim, doutor, e quanto tempo começa o resultado e quais são, o que pode acontecer, né? Então, é isso que a gente tem também que passar. E se criam mitos, né? Assim, a gente fala célula-tronco, o pessoal, não, isso aí dá câncer. Né? Isso. Tem um colega lá, o
Centeno, que ele é um dos pioneiros, então ele levou muita paulada, né? Nossa! Mas ele é um cara que ele vai, né, e vai para frente, e daí diziam, dá câncer, não sei o que, daí ele fez um estudo. Ele tem várias clínicas, ele pegou lá, acho que uns 5.000 pacientes dele, e comparou com um grupo controle de 5.000 pacientes, né? Teve a metade de incidência de neoplasia num estudo de coorte, né? Do que o grupo controle. Aí parece aquela história da dipirona, né? Que a dipirona é execrada por causa da granulocitose. Sim. Aí também fizeram um estudo, agora me lembrei, fizeram um estudo muito parecido com esse do colega, que foi o seguinte: pegaram o Brasil, aí o cara disse, não, vou pegar a América Latina. Pegou a América Latina e fez um estudo chamado Latin Study sobre incidência de granulocitose pelo uso de dipirona, né? E aí, depois, com esses resultados, ele comparou a granulocitose na população em geral com a Suécia, que não usam dipirona. Tinha mais a granulocitose por uso de analgésicos lá do que no Brasil. E ele disse, eu poderia ser maldoso ao ponto de dizer que está indicado a dipirona na Suécia para diminuir o número de granulocitose. Né? Só que, por um lado, ele não está errado. Sim. Porque se dentre os analgésicos usasse mais a dipirona, né? Então, claro que não existe uma relação direta, né? Mas esse estudo me lembrou muito disso e também a importância, né, cara, de se mostrar. Porque hoje a gente tem isso, né? Informações que ficam pulando e acabam no consultório, né? Por exemplo, qual é a importância desse programa aqui, em se falando de papel da medicina regenerativa na dor crônica, né? Um dos papéis do projeto Educador é ter esse programa, tanto em áudio, quanto em áudio e vídeo, né? E fornecer o link para o paciente. Porque quando eu falar para ele, eu digo, olha, tu tem uma articulação assim, eu vou te encaminhar para um colega. Aí eu passo o programa para a família e ele ouvirem ou verem, né? Porque daí o que ele tem? Ele já chega com a informação. Esse é o grande negócio da psicoeducação. O que se sabe hoje é que qualquer coisa que tu proponha como tratamento para o paciente, quanto mais informação tu der para ele, melhor o resultado, né? Porque ele participa da tomada de decisão e ele entende que todo o processo que tu faz, quando tu diz que ele tem que fazer isso, não pode tomar anti-inflamatório 2 semanas antes, 2 semanas depois, porque em casa ele acha que o cetorolaco sublingual não é um anti-inflamatório, daí ele usa e nem te fala, aí diz, ó, não pode usar, não pode, coisa, pô, eu vi também no programa que não pode, que atrapalha muito. Então, o resultado no final é outro, porque ele é vigiado também pelo familiar, né? Então, esse assunto é importante. E isso linka com uma pergunta que eu quero fazer para vocês, assim, que eu acho que é importante. Quais, a opinião dos dois, quais os principais desafios que a medicina regenerativa enfrenta para se consolidar no Brasil, aqui, para que ela se torne uma terapia em que a gente possa indicar, olhar no consultório e dizer, não, aqui, ó, a gente tá no limbo aquele lá entre operar, né? Vamos lá que tu vai ter resultado. O que tu acha? Eu acho que uma das principais é treinamento de profissionais. É como a gente estava falando, não vai ser num final de semana que vai se aprender. Eu acho que é bem mais complexo tentar entender a célula, tentar entender como que ocorre esse processo regenerativo. Isso vai tempo de estudo, de dedicação e de treinamento. Então, eu acho que um dos principais mesmo é a formação dos médicos. Formação profissional. Formação profissional. Acho que esse vai ser um desafio, assim, que não vai ser fácil. O que tu acha? Olha, agora no Brasil já existem diversos grupos de pesquisa, né, e com pesquisas boas até, inclusive, até com reconhecimento internacional.
E, apesar disso, ainda não existe uma regulamentação. Pois é. Então, E isso faz muita diferença na ponta, porque aí vem o convênio, aí vem o próprio SUS, né, de poder implementar essa técnica, né? Porque hoje os convênios não existe, né? É. O convênio não existe e no SUS também, né? Então, daí tu imagina a fila de pacientes que tem para prótese e tudo mais, se eles pudessem fazer Pois é. uma terapia para dor. E não que não vá fazer a prótese, mas Não, que é o limbo. esperassem- É o limbo que o Eduardo esperassem falou. com mais conforto Nossa. na fila, né? E esse que seria o objetivo, né? Trazer mais conforto para o paciente e inclusive paciente que está afastado, que poderia ser produtivo, né? Então tudo isso poderia estar acontecendo, né? Talvez a grande ferramenta para isso seria o reconhecimento, né? Porque daí se poderia... porque hoje o que eu vejo é que tanto o SUS quanto os planos de saúde, eles se apegam nisso, né? Não é regulamentado. E tem um Então, outro problema, João, assim, que daí a gente entra na questão da defesa do ato médico, né? Como o médico não faz, existem outras profissões que estão fazendo. Começando a fazer, inclusive com os conselhos de classe regulamentando. Esse é um Mas viés como que eles horrível. Né? regulamentam procedimentos invasivos? Então é aquela história, a gente não está ocupando espaço, esse espaço está sendo ocupado. E até nesse aspecto é um desserviço que o nosso conselho está fazendo para a população. Sim, porque está travando o ato médico. Exatamente. E liberando o profissional que outros. estaria mais habilitado a avaliar o paciente, indicar o procedimento e realizar o procedimento, esse profissional não está sendo liberado para Porque fazer. tem outra coisa, Edilson. Tu acabou de dizer, né? Que não é simplesmente eu dar uma cartinha e dizer vai lá no Dr. Eduardo fazer PRP. Aí o Eduardo olha lá, deita aí. Não é assim, Não, cara. de Não é jeito nenhum. assim. Tem todo um Né, preparo. cara? Tem todo o preparo, tem que ver o estado metabólico, tem que ver se realmente tem indicação, depois tem a personalização do tratamento, né? Então, enquanto não entenderem isso, eu acho que isso é mais ou menos, talvez mal comparando, com o que vem sendo chamado hoje de medicina canábica, né? Ou a coisa da toxina botulínica sendo aplicada a coisa. Esses tempos, eu tive que falar para o paciente, que era uma paciente que fazia um procedimento estético com um odontólogo, com botox. E eu disse para ela, olha, a gente vai ter que parar tanto tempo ali, porque eu ia fazer a toxina botulínica para uma neuralgia pós-herpética dela, né? Eu vi indicação, tinha todo o modelo para ter um bom resultado. E aí ela disse, não, tá, eu vou falar com ele para parar, né? Aí ela voltou 2 semanas depois, não, já fiz. Ele mesmo fez. Eu digo, mas como que ele fez? Não, aí onde é que eu tenho dor ele aplicou, mas não funcionou. Eu digo, Mas é óbvio que não funciona. é um procedimento estético, não é uma coisa, entende? Não Então, é receita de bolo, né? a gente pega esses exemplos, assim, para ver que não é num fim de semana que se vê isso, né? Mas eu concordo contigo. Eu acho que essa coisa do treinamento de mais profissionais, né? Dos profissionais. Só que uma coisa chama a outra, né? Vocês, por exemplo, vocês tiveram uma motivação anterior que são ortopedistas especialistas em dor. Então, para subir, para ir para esse patamar da medicina regenerativa, vocês tinham um apelo de tratamento. Para vocês é um arsenal que entra ali, né? E muito importante. Então, vocês têm a motivação para o estudo, né? Agora, como é que a gente vai aumentar se não está regulamentado? É a mesma coisa que acontecia com a dor. Eu Sim. sou de um tempo onde a dor não existia como área de atuação. Quando eu me interessei por dor, me disseram
numa universidade aqui. Não, dor é anestesista e neuro. Na época era entrar isso, numa cara. pós de dor aqui, os caras, não, tu é traumado. Exatamente, Edilson. Não pode. A gente fazia dor porque a gente via o sofrimento da dor crônica, né? Eu acabei fazendo dor crônica em função do meu trabalho como anestesista, porque eu trabalhava no pavilhão São José da Santa Casa e via as colunas, né? Sim. E aí os próprios neurocirurgiões diziam, né? Pode dar uma olhada no paciente tal. Ajuda a resolver. Aí eu digo, eu tenho que buscar formação nisso, né? Claro que depois também eu descobri uma outra área dentro, que tinha junto na minha pós-graduação, que era a medicina paliativa, né? Eu fiquei encantado. Mas assim, aí começa com a motivação. Depois veio o ortopedista, eu conheço alguns reumatologistas que fizeram dor, fisiatras, né? Então, hoje tem até clínicos que estão se dedicando, mesmo que não se faça procedimento, pelo tratamento clínico da dor. Então, eu acho que essa pode ser a motivação inicial, né? Mas... E outra coisa que eu ia perguntar para vocês é sobre o caráter multidisciplinar ou interdisciplinar, né? Existe isso, porque, claro, tem o pessoal de laboratório, né, que vai fazer ali, mas como é que entra a fisioterapia nisso, a parte do acompanhamento psicológico? É como os outros tratamentos dentro da dor crônica? É basicamente como um tratamento de dor convencional. Que daí o ideal é ter ali uma equipe de físio, psicólogo também. A fisioterapia muda? Ou ela... existe alguma coisa que a fisioterapia não possa usar na reabilitação desses pacientes? O fisioterapeuta tem que estar muito engajado com o ortopedista. Tá. Muito próximo. Existem tipos diferentes de fisioterapia. Por exemplo, uma artrose de joelho. Como é que tu vai fazer um reforço de quadríceps? Tu precisa de reforço de quadríceps. Sem dúvida, senão o cara não consegue levantar. Só se ele for para uma fisioterapia convencional, fazer flexão e extensão do joelho. Flexão e extensão do joelho, não vai aguentar. Então, tu tem que orientar a fazer exercícios isométricos. Esse é um ponto. Então, estar bem alinhado com o fisioterapeuta, estar bem alinhado com o educador físico, ter uma nutricionista que entenda também. Outra coisa. Muito importante. A gente tem visto no dia a dia pacientes obesos, né, que precisam de uma reeducação alimentar, pacientes sarcopênicos que precisam de uma reeducação alimentar, uma dieta rica em proteína. A gente tem visto no dia a dia pacientes com uma glicose muito alta, precisam um endócrino junto, ou um clínico bom junto. Enfim, eu acho que o atendimento multidisciplinar... Ele segue firme ele ali. Tem que ter, não tem como trabalhar assim, eu vou fazer um ortobiológico no joelho, virar as costas e acabou. Isso não vai funcionar. Então, tu tem que, desde um preparo do solo, preparar o paciente para o ortobiológico, fazer o ortobiológico, fazer uma reabilitação de uma maneira perfeita, o paciente melhora. Esse é o grande negócio. Aí a gente cai de novo naquela, né, cara, do entendimento do SUS, né, de estudo de uma terapia que pode mudar a cara, né? Eu tenho vários pacientes aguardando cirurgia, né? Daqueles pacientes, eu não trabalho com o SUS, mas vocês devem receber pacientes assim, né? Que a família faz uma vaquinha para uma consulta, né? Para ver se resolve o problema. Aí tu fica atado, porque tu não quer onerar a família, né? Então tu dá algumas medicações e ele fica esperando que vai fazer uma prótese. Mas o paciente que está esperando cirurgia, ele se beneficia muito. Eu recebo muito pacientes que não têm condições de fazer uma prótese particular, por exemplo. Sim, mas aí ele pode arcar com o... A gente faz um ácido hialurônico interarticular, a gente faz uma proloterapia no ligamento colateral medial, a gente faz uma hidrodissecção do colateral medial com menisco extruso, a gente faz uma
uma proloterapia neural de nervos geniculares, por exemplo, e o paciente tem uma sobrevida gigante. Qualidade, Às vezes nem querem fazer prótese depois. Já começa a fugir da prótese. Daí tu tira a dor do paciente, ele reabilita. Mais ativos, né? Ele reabilita, ele ganha músculo e daqui a pouco ele tá... Ó, doutor, muito obrigado, vamos fazer isso de 6 em 6 meses, estou super bem, e ele esquece Não quero mais a prótese. Então é uma coisa boa, claro. Em relação à regulamentação de vantagem, é que todas essas técnicas, quando forem popularizadas, o valor vai baixar. Né? Exatamente. Porque, na verdade, elas não são procedimentos... hoje são caros porque são personalizados. Né? Sim. Porque, olha, eu estou isolado ali, não tenho um hospital público por trás, ou uma universidade, alguma coisa financiando todas as pesquisas, a gente precisa, né, para ter os equipamentos a gente tem um custo, né? Mas a hora que tiver um volume grande de produção, né, ele vai se baratear. Vai se baratear. Né? Eu me lembro que lá, esse colega que eu falei da Espanha, que ele tinha 6 salas de aplicação, ele ia pulando de uma sala, fazia 30, 40 numa manhã. Para te ver o que é o volume de pacientes que podem se beneficiar disso, né? E o custo dele era muito abaixo do que a lei, né, da coisa. Tu tem ali, tu tem o esquema que vai servir para todos, né? Produção em escala. Bom, pessoal, o que eu posso fazer? Só agradecer a vocês ali. Eu acho que a gente passou uma mensagem, principalmente uma mensagem positiva, né, para o nosso público que padece com dor, né, principalmente essas dores crônicas articulares, né. E eu acho que deu para dar uma ideia, né, que isso sirva de base, né, para que as pessoas também, né, o paciente procure seus direitos, tente dar uma reforçada nisso, dizer, pô, se existe o coisa, eu quero isso, né? Então ele possa também mostrar isso para o seu médico e dizer, pô, tu pode me encaminhar para alguém, né, que esteja trabalhando com isso, que esteja estudando isso para a gente fazer, né? E aquele alerta para a nossa população para ter um pouco de cuidado com falsas promessas e coisas muito, né, fantasiosas, né, em cima disso, e procurar profissional bem recomendado, como são esses dois aqui, que eu ponho minhas 2 mãos no fogo, ou eu rasgo, como é que é? Rasgo uma cópia autenticada do meu diploma, né, que são 2 profissionais extremamente sérios aí e dedicados ao estudo da nossa medicina regenerativa. Edilson, muito obrigado. Eu não sei se tem mais alguma mensagem que tu queira deixar, algum comentário. Só tenho a agradecer e de realmente dar essa esperança, assim. Eu acho esse programa é extremamente positivo para isso. E até não só para dores articulares, mas a gente falou um pouquinho de neuropatias, né? Para zoster funciona muito bem, para dor neuropática, aquela pós-quimioterapia também. Quanto mais se fizer e mais se estudar, mais coisas vão saindo. Exatamente, feridas crônicas que não se que não são poucas, né? Então, às vezes, o paciente está sofrendo anos com uma ferida lá que não fecha, é diabético e tudo mais, e tem como resolver, né? Hoje em dia, o conhecimento que a gente tem, assim, os meios que a gente tem de conhecimento, a gente consegue fazer muita coisa, né? Consegue resolver muita coisa dos pacientes. Sim, sem dúvida, é nisso que nós vamos. Eduardo, primeiro, muito obrigado pela parceria aí, e do Edilson, né? E quer deixar algum recado, alguma coisa que tu acha que é importante passar para os nossos pacientes, nossos quero familiares? Agradecer aí, parabéns pelo projeto. E avisar que a cirurgia também funciona muito bem, sabe? Claro. Nós somos cirurgiões de... Nós não somos contra a cirurgia. Não, isso é boa sacada. Nós somos que cada um tem o seu tempo. Ainda, né? Cada um tem o seu tempo. Exatamente. Né? A sua indicação. Exatamente. Cirurgia, se precisar, vai muito bem também. Hoje a nossa equipe aí faz em torno de 40, 50 cirurgias por mês. Então. Mas existe esse modelo
de tratamento que é excepcional. Não é excludente, uma coisa não tira a outra, né? Muito obrigado, João. Não, Foi obrigado a muito bom. vocês dois ali. E, pessoal, queria mais uma vez agradecer ao CIMERS, né, ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que é nosso parceiro do projeto Educador, do projeto Educador Debate. Acompanhem, né, tanto no Instagram do CIMERS quanto no Instagram do projeto Educador. Acompanhem no podcast do projeto Educador e esperamos vocês para a nossa próxima jornada do projeto Educador Debates. Muito obrigado a todos e até lá.